e 58 minutos. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Estendam suas mãos. Senhor Jesus, amado Pai, em Tua presença, mais uma vez nós nos encontramos. Estamos aqui reunidos e prontos para ouvir o Senhor falar, Senhor Deus e Pai. Meu Deus querido, usa o Teu servo uma vez mais. Fala conosco de forma concisa e direta. Galardoa-nos com batismo no Espírito Santo, cura, libertação e dons espirituais nessa noite. A Tua presença já está nessa casa. Usa o Teu servo, é o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, mais uma vez, é com muita alegria e debaixo desta atmosfera extraordinária da glória de Deus que eu quero cumprimentar a cada um e a todos com a paz do Senhor. Os que estão felizes digam glória a Deus. Eu estou alegre por estar aqui mais uma vez. Tivemos um dia muito especial ontem, mesmo com muito sono. Foi difícil dormir depois do que Deus fez. Eu não sei se isso é algo muito particular, mas eu tenho o hábito de chegar no hotel ou em casa e assistir de novo o culto na live e ficar vendo e remoendo o que Deus fez. Tem mais alguém que tem esse hábito? E ontem era mais de meia-noite, nós estávamos vendo os vídeos, ouvindo os comentários, e Deus sendo glorificado em tudo isso. E eu não tenho dúvidas, pelo que já estamos experimentando até aqui, que Deus tem muito mais para as nossas vidas nesta noite. Tem alguém que acredita nisso? Pastor Cláudio, mais uma vez a minha palavra de gratidão a Deus pela sua vida, pela vida da pastora Wanda, por serem presentes de Deus para a nossa geração. E quem anda próximo do pastor Cláudio é presenteado com uma aula intensa de qualquer assunto. O pastor Cláudio nos ensina em detalhes sobre tudo, e nós crescemos perto dele, e eu sou grato a Deus, pastor, pois sou um jovem obreiro, mas tenho tido o privilégio de sentar ao lado de pastores como o senhor, que compartilham suas experiências. Que Deus continue lhe abençoando. Pastora Wanda, Deus continue abençoando. Pastor Rodrigo e pastora Ju são amigos que Deus nos deu. Muito obrigado, pastor, por essa amizade. Que Deus continue lhe prosperando em tudo, meu amigo, e que a boa mão de Deus continue estendida sobre a sua casa e sua família. Ao Emerson, Marquinhos, são amigos que Deus nos deu também. Obrigado pela amizade, obrigado por tudo que vocês fazem por nós, por mim, por minha casa. Pastor Renan e pastora Giovana, seja Deus louvado pela vida de vocês. Gostei demais do penteado que o senhor fez, topete elegante, e eu quero agradecer a Deus porque eu não estou sozinho. Deus colocou alguém do meu lado com um topete bonito também. Deus abençoe muito pastor Renan, sua família. Deus abençoe o Vitório, Deus abençoe José, Deus abençoe a Catarina e a toda a liderança da Almadame. Seja Deus louvado pela vida de vocês, que Deus continue vos prosperando em tudo. Quero cumprimentar os obreiros, mais uma vez a minha palavra de gratidão, que Deus os abençoe sempre. Pastor Alisson, pastora Suzane, Deus abençoe muito a vida de vocês. Estar com o Marcos é um presente. As respostas aparecem, depois da batalha vem a vitória, e hoje Deus lhe honrou mais uma vez aqui nesta casa. Minha princesa, te amo. Eu estou me sentindo muito à vontade aqui na Almadame. Está parecendo a igreja que eu pastoreio já. Um dia vocês vão lá cooperar com a gente e vão ver que é desse jeito. Deus abençoe muito a sua vida, meu amor. Eu vi que os irmãos deram glória a Deus, eu vi que outros ficaram com ciúmes quando eu disse, te amo, meu amor, e eu perguntei por quê. É porque são solteiros, tem gente solteira aqui na igreja. Tem gente solteira aqui na Almadame, sim ou não? Teve um irmão que gritou lá atrás, sim, e levantou as duas mãos.
Filho, só Deus sabe da tua necessidade. Eu quero liberar uma palavra sobre solteiros aqui. Só os homens solteiros levantem a mão. Só os homens solteiros. Primeiro vocês. Isso. Pode levantar. Abaixo de 15 anos não levanta. A palavra não é para você ainda não. Isso. Não precisa ficar triste não. É atrás. E abaixou a mão triste, balançando a cabeça. Não. Aquele que está com a mão levantada, isso, segura a mão, tem uma palavra para a tua vida. Tem um irmão lá de 70 anos com a mão levantada. Se é solteiro, permaneça com a tua mão levantada, enquanto a vida é esperança. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, quer receber? Sim ou não? Você vai casar, rapaz, e vai ser com uma mulher. Pastor Cláudio sentiu uns ciúmes do lado direito aqui. Parece que as irmãs ficaram preocupadas. Será que tem alguma coisa para a gente também, Senhor? Só as irmãs solteiras, levante a mão. Isso. Bem alto, pode ser as duas mesmo, irmã, fica tranquila. O Senhor entende a tua angústia. Pode subir, não, subir no banco não pode, mas pode acenar, fica tranquila. Tem uma palavra de Deus para a tua vida também. Você vai casar e vai ser com um homem. Rapaz, pela intensidade do amém delas, eu estou sentindo que há uma necessidade maior desse lado. Pastor, por que isso, pastor? Porque agora eu vou revelar um segredo. Talvez você viu o teu futuro esposo levantando a mão aqui do lado e você nem percebeu. Talvez você viu a tua futura esposa levantando a mão aqui no culto e você nem se deu conta. Afinal de contas, congresso de jovens é para isso também. Jovem crente casa com jovem crente. Você vai pular aqui dentro, vai dar glória, Jesus vai te batizar, mas não perde tempo não, filho. Depois do culto, você viu a irmã levantando a mão, passa lá na cantina, compra uma coxinha, compra um pastel, chega para ela e diz: eu vi que a senhora está na prova que nem eu, vamos entrar em oração, porque Deus vai nos dar a vitória, e até o próximo congresso da Almadame, vai ter gente que vai começar uma vida de relacionamento e vai casar em nome de Jesus. Deus abençoe vocês solteiros, vocês vão casar. Eu quero pedir a todos que trouxeram Bíblias, por gentileza, que abram-nas comigo, no texto que vocês escolheram como tema, livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 17 e o versículo de número 18. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 16, ou melhor, 17 e 18. Só os que encontraram digam: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Quem não encontrou, diga: eu também amo. É isso que importa. Está escrito assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Amém. Por especial gentileza, retorne ao seu assento com liberdade para adorar a Deus. Antes ainda de compartilhar aquilo que o Espírito de Deus ministrou ao meu espírito, quero apresentar de forma muito grata a Deus
o que Deus tem nos dado também o privilégio de viver no nosso ministério. No ano passado, Deus nos deu a honra de escrever 2 livros, publicá-los, e já temos 2 edições que foram totalmente esgotadas. A primeira, ou o primeiro livro, Ministério de Excelência. Quem nos acompanha nas redes sociais viu nossa publicação sobre ele. E o segundo, Desenvolvendo a Excelência da Hombridade, uma conferência que ministramos para homens na cidade de Hartford, estado de Connecticut. E eu pedi esses 2 livros para hoje, para neste final de semana estar apresentando a vocês. Afinal, nós recebemos diversas mensagens pelas redes sociais: pastor, o senhor vai trazer? E infelizmente não ficou pronto estes 2 temas especificamente, mas eu trouxe outros temas que estarão à disposição de todos vocês. Após o encerramento do culto, eu estarei ali ao lado direito, junto com os nossos irmãos, apresentando estes livros àqueles que desejarem adquirir para ser abençoado por eles. Medo, como a sabedoria de Deus pode nos ajudar a vencê-lo. Talvez você não saiba, mas 98% das pessoas não conquistam e não vivem a plenitude de Deus porque estão aprisionadas ao medo. Medo do quê, pastor? Medo de dar errado, medo de ser criticado, medo de ser julgado, medo de falhar, medo de não ir até o fim. E aqui, este livro te ajudará a descobrir como vencer o medo. 40 dias orando com a família, como vencer a depressão. Inclusive, é um material que minha esposa tem usado muito, ela que é psicóloga, para auxiliar irmãos na Igreja de Cristo. Depois do culto, eu estarei ali com esses materiais para abençoar a tua vida, assim como estou sendo muito abençoado aqui na cidade de Americana. Eu disse ontem, e antes de compartilhar o texto, eu quero expressar esta gratidão. Eu disse que só o fato de chegar aqui, Deus tem me abençoado neste campo. E eu quero que esta bênção seja também amplificada sobre a tua vida e sobre a tua casa e sobre todos aqueles que convivem com você. Quem quiser adquirir depois os livros que eu anunciei no início, pode procurar-nos nas redes sociais, André Santos _AS, e lá você vai conseguir adquirir. Pois bem, dito isso, quero que você levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que vou ser muito objetivo nesta noite, porque já entendi o que Deus quer fazer no encerramento desta linda festa da Alma Dame. Todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia, nós encontramos um arsenal bíblico, teológico, de inspiração do doce Espírito de Deus, que é apresentado para nós em uma divisão sistematizada de livros. E nós sabemos que a Bíblia carrega um conjunto literário de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. No entanto, para além desta primeira divisão, que é a divisão literária, a divisão de livros, há uma segunda divisão que compõe o texto sagrado, a divisão da sua classificação, ou a classificação da sua literatura, da sua linguagem, do seu modelo de comunicação. E isso fica extremamente perceptível quando nós começamos a enxergar estas divisões, quando descobrimos que os 5 primeiros livros, meu amigo Lucas, são os livros da lei, ou o Pentateuco. Após eles, nós encontramos os livros históricos. Eles começam em Josué e terminam em Esther. Depois dos livros históricos, há os livros poéticos, e entre eles os sapienciais, os livros de sabedoria humana, como Eclesiastes, Provérbios, como o livro de Cantares, o livro poético, o livro de Jó, até mesmo Salmos. Após os livros poéticos, são os proféticos, entre eles os profetas maiores e os profetas menores, encerrando em Malaquias,
esta composição canônica veterotestamentária. Porém, no Novo Testamento há também esta divisão. É claro que há uma nova classificação literária, que são as epístolas. Nós começamos com o Evangelho de Cristo, temos 4 livros que falam sobre o Evangelho de Cristo, um único livro histórico, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, depois as epístolas paulinas, são 13, sendo sucedidas pelas epístolas gerais, as cartas de Tiago, de João, de Pedro, de Judas, a carta aos Hebreus e, por fim, o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Tendo este rápido panorama sobre a composição bíblica, facilita-nos entender o porquê os livros são classificados, afinal de contas, como são classificados, para facilitar a nossa compreensão. E digo isso, pois, quando comecei a pregar, há 18 anos atrás, ainda um adolescente, eu tinha inúmeras dúvidas para entender o porquê um texto estava conectado com outro, sendo que a diferença de livros eram de mais de 10 livros, 12 livros. Como Isaías profetiza, Isaías está conectado com um texto nos Salmos, e como isso tem a ver com histórias apresentadas no livro das Crônicas. Quando entendemos esta classificação, começa a fazer sentido para compreendermos que, além dela, há uma linha cronológica, e tudo isso para otimizar o nosso aprendizado, para otimizar a nossa compreensão, para facilitar a absorção desta mensagem que a Bíblia carrega. Essas são divisões básicas. No entanto, quando lemos Daniel, nós sabemos que o livro do profeta Daniel é um dos livros históricos do Antigo Testamento, apesar de carregar história, porém está inserido nos livros proféticos. Apesar de ser um livro de grande significância, de extrema relevância na sua produção da historicidade de Israel, ele não é considerado um livro histórico, um livro histórico, ele é um livro profético, e está entre os profetas de grande relevância, de grande significância. A pergunta que nós fazemos é: por que, apesar de Daniel carregar muito da história de Israel, é um livro profético? A resposta é simples: porque Daniel se ocupa de profetizar no curso da história, e com isso nós percebemos também que a sua profecia não é uma profecia comum, distinta da realidade de boa parte dos profetas da antiga aliança, que, diferente do que nós pensamos, eram as pessoas que deduziam o futuro. Os profetas no Antigo Testamento, meu amigo Vitor, eram pessoas habilitadas na lei do Senhor, e porque conheciam a lei do Senhor, faziam a leitura do cenário no qual eles estavam inseridos, para entender qual era o comportamento que Israel estava adotando. À medida de que o comportamento fosse avaliado, o comportamento era comparado com a lei do Senhor, e a lei do Senhor determinava o futuro ou o destino. Exemplo, quando vemos Elias chegando a Acabe para profetizar, nós ouvimos muitas pessoas dizendo que Elias chega para Acabe para profetizar e diz: segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. A partir daí, tem muita gente que diz que Deus assina embaixo da palavra do profeta, que independente do que o profeta falar, Deus confirma a sua profecia. E isso, pastor Rodrigo, não é uma verdade, pois a palavra que sai da boca de Elias está na boca dele, mas não veio dele. Está nele, mas a origem não é ele. Afinal de contas, antes de Elias chegar a Acabe para profetizar, a Bíblia vai dizer que Elias ora e ora muito, intercede e intercede muito. Só que mais do que interceder e orar, pastor Renan, Elias conhecia a lei do Senhor,
E a lei do Senhor dizia: se o meu povo se voltar a ídolos, se o meu povo se voltar à idolatria, se o meu povo se esquecer de se curvar exclusivamente diante de mim, eu, o Senhor, fecharei os céus. Eu, o Senhor, permitirei a peste, a praga, o gafanhoto. E em Deuteronômio, como o nosso pastor leu, há também uma exclamação de Deus. Ele diz: eu, o Senhor, os destruirei. Elias pega esta palavra, coloca como lente em seus olhos e descobre que Acabe cedeu a Jezabel, que Acabe cedeu à idolatria, que Acabe cedeu ao culto a Baal, a Azera, a Astarote. E a palavra diz: não pode chover quando há idolatria, não pode chover quando há uma dúbia adoração. Elias pega a palavra e diz: se foi o Senhor que falou, é isso que eu vou profetizar. Se foi o Senhor quem disse, é isso que eu vou anunciar. Elias evoca a palavra de Deus, está na boca dele, mas a palavra é do Senhor. Era isso que os profetas faziam, independente se eram os profetas maiores ou os menores. Os menores, vocês vão perceber que eles protestam contra a injustiça, protestam contra a mentira, fundamentado na palavra. No entanto, Daniel é um profeta que ganha características distintas, e é por isso que este livro vai ser um dos livros de maior complexidade da Bíblia Sagrada. Este livro é um dos livros que inspiram grandes desafios em sua interpretação, justamente pela perspectiva profética que paira sobre Daniel. Afinal, a sua linguagem profética não é uma linguagem comum. Diga para quem está do seu lado para que ele memorize. A linguagem profética de Daniel, pode dizer, eu vou esperar você falar. É uma linguagem apocalíptica. A linguagem profética de Daniel é distinta da linguagem profética que aparece em boa parte dos outros livros. Ela é uma linguagem apocalíptica. A pergunta que você vai me fazer é: pastor, o que é uma linguagem apocalíptica? E o que ela tem a ver com o livro do Apocalipse? Antes de lhe responder, já lhe digo que é por isso que o livro do profeta Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, justamente pela linguagem. Linguagem que para nós é muito mais comum ou muito mais conhecida no Apocalipse de João, mas ela não está também apenas no Apocalipse de João e no Apocalipse do Antigo Testamento. Esta linguagem também aparece em Ezequiel, há resquícios dela em Zacarias. E o que ela tem a nos ensinar e o porquê? Isto é importante, pastor, para o senhor ocupar um tempo tão significante do Congresso da Umadame, para nos dar uma aula sobre interpretação profética ou bíblica. Lhe digo, porque entender isso vai facilitar a compreensão que nós teremos sobre o livro como um todo. Afinal de contas, Apocalipse, Daniel e Ezequiel, por carregarem essa linguagem, são interpretados de formas equivocadas inúmeras vezes, principalmente quando lemos o Apocalipse do Novo Testamento. Há muita gente trabalhando com deducionismo, com ilusão, com ficção, para ganhar engajamento, para ganhar like, para vender conteúdo. Alguns dias atrás alguém me disse: pastor, você viu aquele irmão que fez a live e mostrou que o anticristo é fulano de tal, que fulano de tal é a besta, que isso aqui é a marca da besta, o que o senhor tem a dizer? Eu disse para ele, alguns anos atrás eu ouvi esta mesma pessoa dizendo que
Putin seria derrubado da Rússia, que Trump seria reeleito, que esta era a proposta da nova ordem mundial, que isto iria acontecer, e ele fez um vídeo falando sobre isso, e isto marcou muita gente naquele tempo. Porém, Putin não caiu. Naquela época, Trump não foi reeleito, perdeu a reeleição. Aquilo que era a proposta da nova ordem mundial não aconteceu. E o vídeo desse irmão, pastor, desapareceu do canal e ninguém apareceu para pedir desculpa e para dizer que errou. Por quê? Porque eles não estão preocupados em interpretar a Bíblia. Eles estão preocupados em enganjar, em performar, em vender conteúdo. E eu disse a esse irmão, é por isso que nós nos preocupamos com a Bíblia e não com as deduções, porque para mim vale muito mais o que está escrito do que o que eu acho. Eu posso achar muita coisa, mas o eu acho não transforma, o eu acho não liberta, o eu acho não modifica, o eu acho não restaura, mas o está escrito, este transforma, este liberta, este restaura. Você não veio aqui para ouvir o que eu acho, você veio aqui para ouvir o que está escrito. Tem alguém que concorda com esta palavra? Pois bem, se nós entendermos esta proposta de linguagem, nós vamos conseguir compreender qual é a tônica da mensagem, seja de Apocalipse, seja de Daniel, seja de Ezequiel. Percebam as similaridades entre eles. Daniel vai ver tantas coisas atípicas, vai receber tantas coisas atípicas. É anjo que entra em batalha, é livro que se abre, é semanas que se apresentam. Ezequiel, aparece roda de fogo que gira dentro da roda de fogo, seres com 4 faces. E Apocalipse, pastor, Apocalipse aparece o dragão, aparece a besta, a taça, a trombeta, é o sangue, é o enxofre, é tanta coisa que assusta, e por isso alguém vai dizer que isto são mistérios de Deus. Porém, para que você entenda a linguagem apocalíptica, nós vamos para o primeiro versículo de João no Apocalipse. Se isto fosse mistério, o livro de João começaria com mistério de Jesus Cristo para João. Mas, quando você abre a sua Bíblia, no primeiro capítulo e no primeiro versículo do Apocalipse, o que você encontra é revelação. Diga comigo, revelação. Diga mais forte, revelação. A linguagem apocalíptica não é uma linguagem de mistérios. A linguagem apocalíptica é uma linguagem de revelações. E o porquê isso é difícil de se entender, pastor? Porque essas revelações não são para qualquer pessoa. Apocalipse de João diz, revelações de Cristo Jesus para os servos, para as servas, para os filhos de Deus. Sabe por que é complexo entender? Porque esta é uma revelação que não é para qualquer um. É uma revelação que é para a igreja, que é para a noiva. É por isso que o mundo fica perplexo quando abre a Bíblia em Apocalipse e vê dragão, vê trombeta, vê cavalos coloridos e diz: isso aqui parece mais um filme, uma obra cinematográfica, não tem como entender. E é Deus dizendo assim: é porque não é para vocês entender. A mensagem é minha, mas é para minha noiva. A mensagem é minha, mas é para minha igreja. A mensagem é minha, mas não é para o mundo interpretar. É para a igreja interpretar. É para a igreja receber. É para a noiva compreender. Pastor, eu entendi. E por que isso acontece? A resposta vem quando nós observamos o cenário que acompanha a escrita, que acompanha o ambiente do desenvolvimento desta obra, nos 3 livros que eu vos mencionei. Quando nós nos lembramos de Apocalipse de João,
Nós nos lembramos que Apocalipse de João é escrito quando ele estava aprisionado na ilha de... Diga mais forte. Na ilha de Pátimos. João era um prisioneiro. Estava exilado numa terra que não era dele. Um ambiente que não era dele. Ele estava enclausurado por uma causa, a causa do reino. O imperador disse: você vai ficar preso, porque nós não queremos você vivendo em liberdade. Todas as portas se fecham para João, até que os céus resolvem se abrir. Até porque que quando alguém pensa que vai parar o crescimento do evangelho, pode tentar colocar pedra em todas as portas que estão abertas diante de nós, mas não tem ninguém na terra, ninguém no inferno, capaz de colocar uma pedra no céu. As portas da terra se fecham, mas as portas do céu sempre continuarão abertas para a noiva. Tem alguém que acredita nesta palavra? Ele estava preso, mas Deus, em Cristo Jesus, se revela para ele na prisão, no exílio. E qual é a similaridade com os outros dois livros? Porque tanto Ezequiel como Daniel também estavam cativos. Também estavam presos, meu amigo Emerson. Perceba, João, Daniel, Ezequiel carregam uma linguagem apocalíptica. Por quê? Os três estavam em cativeiro. Ezequiel, pastora Wanda, às margens do rio construindo tijolos, mas Deus diz: vou falar com você. Daniel à beira do palácio, e Deus diz: também vou falar com você. Porque independente do cenário, Deus sempre vai ter profeta às margens do rio e profeta no meio do palácio. Deus levanta quem Ele quer, na hora que quer, da forma que quer, mas o que nunca vai faltar é gente para Deus levantar. É por isso que eu gosto da obra do Senhor, porque Deus tem pessoas específicas para ambientes específicos, mas o segredo não é aonde a gente está, o segredo é quem é que está nos levantando. Porque tem gente que Deus diz: vou levantar na favela, mas a graça sobre ele também vai ser minha. E tem gente que Deus vai levantar no palácio, mas a graça também é dele. Seja na favela ou no palácio, o que importa não é o ambiente, mas a graça que nos envolve. Tem alguém que acredita nessa palavra? O segredo é a graça. Até porque tem muita gente em palácio que nunca recebeu a graça, mas tem muita gente às margens do rio que vê céu aberto, glória descendo, a presença chegando. Tem alguém que celebra Deus por causa da graça? Levante as duas mãos aos céus e por 30 segundos agradeça por esta graça que nos levantou. Estão presos. E nesse ambiente de prisão, Deus aparece para Daniel, para Ezequiel e para João. A linguagem é comum, por quê? A linguagem apocalíptica é uma linguagem de guerra. É uma linguagem codificada. Eu servi o 20º Batalhão de Infantaria do Blindado no estado do Paraná, cidade de Curitiba. Eu saí do 20º Batalhão e incorporei as fileiras da Polícia Militar do estado do Paraná, e lá estou até hoje. São 13 anos servindo a gloriosa corporação. E neste ambiente militar nós trabalhamos muito com mensagens codificadas. Nós falamos com uma linguagem codificada quando queremos falar sobre letras. Quando vamos falar a letra A, quem já foi militar sabe que nós não dizemos a gente diz alfa. Quando a gente vai falar a letra B, a gente não diz B, a gente diz bravo. Quando a gente vai falar a letra C, a gente diz Charlie. Existe código para tudo isso. Isso usado na aviação, no ambiente militar. Há código também sobre circunstâncias.
Quando eu digo que a pessoa pode continuar falando, que eu estou pronto para ouvir, eu digo QRV. Quando eu digo que a pessoa pode prosseguir, eu digo QSL, para saber se ela entendeu. São linguagens que são conhecidas por quem faz parte deste ambiente ou estuda este ambiente. E por que isso acontece, pastor Marcos? Porque pode ser que alguém esteja com um monitoramento indevido da linha de comunicação utilizada apenas pela força de segurança pública. E se este alguém estiver copiando a transmissão, este alguém precisa ter dificuldades de entender o que nós estamos dizendo, porque a mensagem é para alguém que está enviando e para alguém que está recebendo. Só quem envia precisa ser claro para quem está recebendo, para que quem está no meio da comunicação ouça, mas não entenda, ouça, mas não compreenda. Afinal de contas, a gente quer passar uma mensagem. É isso que acontece na linguagem apocalíptica, nos 3 livros. Por quê? É Deus chegando para Daniel, é Deus chegando para Ezequiel, eu tenho certeza que tem alguém comigo nessa palavra. É Deus chegando para João, para dizer: João, se prepara, essa linguagem é só nossa, o rei não vai poder entender. Daniel, se prepara, porque Nabucodonosor não pode compreender o que eu vou dizer. Vocês estão em cativeiro, e o que eu vou dizer pode comprometer a segurança de vocês. Qual é a mensagem, Senhor? A mensagem final tem que ser esta: descansem o coração de vocês, porque o cativeiro é passageiro. O império não vai poder parar vocês, o inimigo não vai poder parar vocês, o adversário não vai poder parar vocês, porque eu estou no controle, e muito em breve eu esmagarei a serpente que tenta vos aprisionar. Qual é a mensagem? A mensagem é de vitória. Vitória. Quando nós lemos qualquer uma dessas 3 obras, a certeza que nós temos que ter é que este livro é um livro de vitória. Em Daniel, isso já começa aparecendo após o capítulo de número 1, pois o capítulo de número 1 começa com uma trama triste, fatídica, uma trama trágica. O povo é tirado da sua terra por conta de uma sentença divina, levada para um cativeiro, e sofre uma tentativa de transformação cultural, mudança de dieta, mudança de nome, mudança de cultura. Mas no capítulo de número 2, essa linguagem apocalíptica começa a aparecer, porque a Bíblia vai dizer que o rei tem um sonho, só que o rei não se lembra do sonho que tem. Eu não sei se existe algo assustador nisso que eu não estou vendo, mas quando eu leio isso, a única coisa que eu percebo é Deus criando estratégias para revelar a sua palavra. Porque o rei sonha e não se lembra, e porque não se lembra dá uma ordem: vai morrer todo mundo que não descobriu o sonho que eu sonhei. E fala para mim quem é que tem habilidade para entrar no sonho de alguém que nem se lembra o que sonhou. O rei fica revoltado porque os sábios, os batedores de tambor, aqueles que trabalhavam com o misticismo, os que trabalhavam com a magia, com o esoterismo, tem que dizer para o rei: nos perdoe, rei. Como é que a gente vai saber? Aí o rei libera um decreto: então vocês vão morrer. Só que eles não são bobos, porque até o adversário sabe quem é que carrega algo diferenciado na vida. Eles servem os deuses deles, mas eles não são ignorantes não. Eles sempre vão saber quem é que serve o Deus de verdade. Não tem como fugir disso. Eles fazem o que querem, mas quando as coisas apertam, eles sempre vão dizer: tem alguém que a gente não pode, tem alguém que tem mais do que a gente, tem alguém que manda mais do que a gente, tem alguém que tem mais autoridade do que a gente. Quem são esses? São os servos de Deus.
A notícia chega para Daniel. Eu imagino alguém chegando e dizendo: Daniel, agora a gente precisa de você, porque se não for você agora, todo mundo vai morrer. Daniel chega para o rei e ele diz: eu sei quem tem a solução para o teu problema. Eu vou buscar ao meu Deus, e o meu Deus pode revelar o sonho. Daniel, não quero só a revelação, eu quero também a interpretação, porque o sonho tirou a minha paz. Daniel vai fazer o que crente pentecostal gosta de fazer. Diante do desafio, Daniel não vai para as redes sociais dizendo, se sentindo preocupado, se sentindo ansioso, se sentindo aflito. Daniel sabe que o Deus dele pode fazer qualquer coisa. Ele fecha a porta do quarto e diz: Senhor, agora é eu e o Senhor. Eu entrei numa guerra e não é para glorificar o meu nome, é para glorificar o teu. O Senhor sabe o que passa no meu coração, na minha mente, na minha alma, mas também conhece o rei. Senhor, conta para mim o que o rei sonhou. Eu acredito num Deus de sobrenatural ainda. Eu ainda creio no Deus que faz as suas obras por meio de mistério. Eu ainda creio no Deus que a nossa irmã cantou com tanta propriedade, que entra no meio da igreja e diz: eu sou mistério, trabalho no mistério, meu nome é mistério. Porque se tem algo que Deus gosta de fazer, e isso é para quem tem glória na boca, que chegou a hora da gente começar a subir. Se tem algo que Deus gosta de fazer, é confundir a lógica humana. Quem crê nesta palavra? Deus é especialista em revelar que Ele faz como quer, mesmo quando o que Ele está fazendo é contra toda a lógica humana. Porque Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Deus cria caminho no meio do deserto. Deus não precisa de ambientes favoráveis. Deus abre o mar para o seu povo passar. Deus não precisa de ajuda. Deus faz rocha verter água para hidratar seu povo. Deus não precisa de leis ao seu favor. Deus revela a sua glória e muda estatutos. Deus não precisa de ninguém e de nada. É Ele quem faz, é Ele quem tem, é Ele quem é Ele quem pode. Tem alguém que crê nesta palavra? Levante as duas mãos aos céus e por um minuto adore a esse Deus. Adore a esse Deus. Adore a esse Deus. Adore a esse Deus. É só quem veio para adorar a Ele, é para quem tem glória na boca, para quem trouxe aleluia, quem é batizado com o Espírito Santo. Eu vou deixar você falar em línguas. É para Ele, é por Ele, é para Ele. Depois eu vou continuar. Deus desce para falar com Daniel. Eu imagino Deus dizendo: vou te contar uma história. O que o rei sonhou foi o que eu dei para ele sonhar. E o sonho dele é uma estátua. A cabeça é de ouro. E Deus começa a desenhar, apresentar. O seu tronco é de bronze, sua estrutura é de metal, prata, seus pés de barro e metal. Os dedos estão sendo apresentados também como barro, uma mistura. Tudo isso é o que ele sonhou. E o Senhor conta detalhadamente para Daniel. E Daniel pergunta: e o que isso significa?
Deus diz que a cabeça de ouro é o império de Nabucodonosor. A Babilônia, o começo da estrutura dominante do mundo. Depois deles vai vir outro império, os medos e os persas. Depois deles vai vir outro império, os gregos. Após eles virá outro império, os romanos. Deus não explica o nome de cada império. Deus só dá que haverá a existência de impérios mundiais. Essa explicação eu já estou vos dando para a gente ganhar tempo. No final, vai ter mais 10 povos. E estes 10 povos serão a última sucessão de impérios. E o que Deus estava dando para Daniel era a interpretação dos 10 povos bárbaros que destroem o Império Romano. E no meio deste cenário de poder histórico, de reis, de governos, de domínios, de imperadores, de líderes mundiais, há uma pedra que é deslocada de uma rocha. Essa pedra vai vir e vai destruir a estátua do poderio humano. Vai cair por terra. E esta pedra dará início a um novo reino. E eu estou sentindo meu corpo arrepiado aqui na madame. E esse reino não terá fim. Oh meu Deus. Daniel chega para Nabucodonosor, conta a história. Só que Deus é estrategista. Deus faz com que Nabucodonosor se sinta importante. Por quê? Porque a parte mais bela da estátua, que é de ouro, é ele. O ego de Nabucodonosor é inflado, e ele se sente a autoridade máxima. Só que ele se esquece que o que Deus estava dando era uma sentença de fim de qualquer poderio humano. Ele fica contente e diz: a partir de agora todo mundo vai servir o Deus de Daniel também. A gente vai adorar o Deus de Daniel também. Tudo isso passa. Aproximadamente 9 anos se vão. E nesses 9 anos, insurgências começam a acontecer na Babilônia. A Babilônia começa a enfrentar revoltas que preocupam o coração de Nabucodonosor. Com a preocupação no seu coração, o rei Nabucodonosor do capítulo de número 3 já é totalmente diferente do rei Nabucodonosor do capítulo de número 2. Porque a preocupação está fazendo com que ele pense que aquele sonho de Daniel está prestes a acontecer. Afinal de contas, tem pequenos grupos se levantando, e pode ser que seja agora a hora que ele vai cair. Nabucodonosor começa a consumir-se com a insegurança, e a pior coisa é um inseguro com poder. A Bíblia já mostra isso. A insegurança de Saul com o poder que ele tinha perseguiu Davi. A insegurança de Nabucodonosor, com o medo do que Deus havia estabelecido como decreto, fez com que Nabucodonosor se levantasse contra a palavra de destino que Deus havia dado. Ele chama os seus servos e ele diz: a partir de agora a gente vai cancelar um decreto. Ele não abre aquilo que estava acontecendo, mas a sugestão é válida. É como se ele estivesse dizendo: a gente precisa construir uma estátua, porque há alguns anos atrás alguém me disse que a estátua ia cair e ela tinha apenas cabeça de ouro. Essa estátua que a gente vai construir é inteira de ouro, porque eu quero mostrar que o meu império tem maior poder do que qualquer outro. Eu quero mostrar que o meu governo tem maior poder do que qualquer outro. Eu quero mostrar que o meu domínio tem maior poder do que qualquer outro. E mais do que isso, ele demonstra uma insurgência contra a vontade de Deus. E é por isso que a estátua de Daniel é construída, a estátua do rei em Daniel é construída com proporções específicas. Diferente da nossa realidade, a numeração de contagem
do povo caldeu era sexaginária. O que é isso, pastor? Eles contavam a partir de 6. Nós temos a herança dos caldeus da nossa realidade. Quando nós olhamos para o relógio, a gente descobre que o relógio tem 60 segundos, 60 minutos. A gente olha para a medição e a gente descobre que nós podemos fazer medições geográficas em 360 graus, a herança dos caldeus. Por isso, a estátua é construída com numerações apresentadas na Bíblia a partir do número 6. Mas, para além disso, cada deus no panteão dos caldeus tinha um número. O menor deles tinha o número 6. O maior deles tinha o número 60. E o conjunto de todos os deuses eram 600. Quando você olha para a Bíblia, se tem alguém comigo, diga glória a Deus. Quando você olha para a Bíblia, você descobre que a estátua do sonho do rei, a estátua que Daniel constrói, que o rei constrói em Daniel, ela tem a medição de 6 côvados por 60. O que o rei está dizendo é: o meu império não só não terá fim, como os meus deuses são poderosos. E diante dos meus deuses, todos irão se dobrar. Nabucodonosor achou que poderia enfrentar Deus. Nabucodonosor achou que poderia pôr fim nos desígnios que Deus estabeleceu. O que Nabucodonosor não sabia é que o império dele era passageiro demais, e contra quem ele estava querendo lutar não é alguém que tem poder, é alguém que tem todo o poder. Contra quem Nabucodonosor estava querendo lutar era contra alguém não que vence batalhas, mas contra alguém que nunca perdeu nem sequer uma batalha. É o rei que não é rei na terra, é um rei que é rei sobre os reis da terra, é um rei que não está sentado sobre um trono, é um rei que está sentado sobre um alto e sublime trono. É um rei que não é adorado enquanto o turno está acontecendo, é um rei que é adorado de manhã, de tarde, de noite. É um rei que é adorado 24 horas, porque em todo tempo sobre ele tem seres criados exclusivamente para o adorar, seres que com asas cobrem o rosto, seres que com asas cobrem os pés, seres que com asas sobrevoam, e em todo tempo estão dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Vamos ver quem é que não vai se dobrar. A música é tocada, a ordem é que haja um acompanhamento musical, porque a proposta do rei Nabucodonosor não é convencer ninguém em seu intelecto, é induzi-lo à adoração. A gente usa as ferramentas para que a emoção esconda a lógica, para que eles se prostrem. Afinal de contas, tudo que começa com apelo emocional nunca tem proposta similar à proposta do Evangelho, porque o Evangelho nunca foi uma maneira, uma proposta, um caminho de indução emocional da vida de ninguém. Evangelho é transformação consciente, é mudança de mente, é mudança de lógica. Se bem que eu preciso dizer algo aqui, pastor Cláudio, há uma onda de transformação do Evangelho nessa geração, que tem induzido gente a criar mecanismos emocionais, por meio de técnicas de neurociência, por meio de técnicas de reprogramação neurolinguística, para induzir pessoas a apelos emocionais, para buscar origens de problemas,
para trabalhar com regressões a origens da vida inicial, desde fases onde nem sequer a consciência era ainda confeccionada, montada, construída. Há um apelo, uma indução por trabalhos psicológicos que esse tipo de gente renomeia, repageia com mensagens que parecem ser de Deus, com mensagens que parecem ser da Bíblia, mas que não saltam da Bíblia, saltam de Freud, saltam de Jung, saltam de reprogramações psicológicas e tentam induzir, tentam gerenciar as emoções para dizer: agora a tua vida vai ser transformada. Há movimentos que levam as pessoas ao desgaste físico, ao desgaste emocional, para aí sim dizer: agora você vai aprender uma nova verdade. E tem gente que sai de um final de semana de desgaste dizendo: agora eu conheci Deus, agora eu conheci a palavra, agora eu conheci o Senhor. Mal sabem que essas são as estratégias de formação em ambiente militar. Desgasta o físico, desgasta o físico, desgasta o corpo, desgasta as emoções. Aí a gente aplica o que a gente quer, a gente introduz o que a gente quer. Jesus nunca precisou de estratégia para mudar a mente de ninguém. Jesus nunca precisou de técnicas de manipulação para mudar a mente de ninguém. Jesus nunca precisou aplicar o que Sócrates falou para mudar a mente de ninguém. O Evangelho é a palavra que convence, a palavra que transforma, a palavra que liberta. Quem veio aqui por causa da palavra, sempre calamantura barras, uribicalamantura sé. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não pode se emocionar? Não, a gente se emociona sim, mas se emociona pelo que a gente ouve, pelo que a gente conhece. Quem crê nesta palavra, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Vai ter apelo emocional, afetivo, vai ter um apelo psicológico, e aí todo mundo vai se dobrar. Só que a música toca, citara, pífaro, tambores, tocam a música, e no meio do povo tem 3 camaradas de braços cruzados. Eu imagino um olhando para o outro e dizendo: a música pode ser até bonita, mas ela não é para o único que deve ser adorado. Oh meu Deus, as circunstâncias podem até agradar a alma, quem sabe o coração até bateu mais forte porque a música não era feia, até porque o que o diabo usa para nos induzir a errar nunca vai ser feio, não, é atrativo, é atraente, agrada. Só que quem sabe, quem crê, pode dizer: gostei da música, mas não é para o meu Deus, gostei da sintonia, mas não é para o meu Deus, gostei das circunstâncias, mas não é para o meu Deus. É por isso que eu não vivo por emoção, eu vivo pelo que eu creio. Eu não me prostro, eu não me dobro, porque o único que é digno de ser adorado é o que é o que era, é o que há de ser. Quem veio aqui para adorar Ele, para adorar, para adorar, para adorar. Chamam eles para uma sala, porque a segunda proposta é essa: se você tem vergonha de se prostrar em público, a gente faz de novo e você se prostra aqui dentro. Eu tenho que... Só que tem tanta gente que pensa que quem é crente de verdade é aquele que não se prostra em público. Só que tem 3 irmãos dizendo: aquilo que a gente não faz em público, a gente também não faz no secreto. Eu não vou me prostrar aqui quando ninguém está vendo, não, porque meu compromisso não é com quem me vê, meu compromisso é com quem me chamou.
porque tem coisas que eu não vou fazer em público, mas também não vou fazer no secreto. Tem gente que confunde, tem gente que diz: não vou fazer porque estão olhando, porque o maior compromisso é com quem vê. Aí não faz quando tem gente olhando, mas quando está sozinho faz o que quer, se prostra quando quer. É por isso que tem gente que diz: que geração fraca, porque olham para aqueles que se dobram no secreto, mas permanecem de pé em público. Só que a geração que Deus levantou na Madame 2025 é gente que vai dizer: quando estão vendo, eu estou de pé, mas no secreto eu continuarei de pé. Oh glória, oh glória. Receba força, filho, receba força, filha, porque a gente não se curva diante dos olhos, e nem quando eles não estão olhando, a gente permanece de pé, porque o nosso compromisso é com Ele, com Ele, com Ele. Pega na mão de alguém que está ao seu lado. Sabe que o Espírito de Deus acabou de dizer ao meu espírito? Isso aqui não estava na proposta da mensagem. Me perdoem os amantes de homilética, eu também sou. Mas eu não vim aqui preocupado em atingir as normas da homilética. Eu vim aqui preocupado em ser profeta de Deus sobre a vida de alguém. E Deus me disse: André, tem gente que entrou aqui de pé, diante de muitos, mas que não está vencendo as batalhas no secreto. Só que Deus acabou de falar ao meu espírito, que independente se você perdeu até agora as batalhas onde ninguém viu você lutar, o Senhor reservou o encerramento da Madame para abrir as comportas dos céus sobre a cidade de Americana. Porque até o congresso, oh meu Deus, eu estou sentindo graça, pastor Rodrigo. Até o congresso para alguém foi difícil, até a última noite. Tem gente que entrou aqui, o primeiro dia foi bom para todo mundo, mas para ele o ataque da acusação era grande, tá vendo? Vai adorar como se você se prostra onde ninguém vê? Vai glorificar como se você está perdendo a batalha? Tem gente que chegou domingo à noite arrastado pelo compromisso e pela misericórdia, porque as batalhas do secreto estão sendo perdidas, e você acha que Deus já te abandonou, que Deus te esqueceu, que Deus não tem compromisso mais com o que Ele disse ao teu respeito. Só que Deus me disse nesta noite que vai liberar uma onda de renovo tão grande sobre esta igreja, que quem estava perdendo vai sair daqui de pé, queira o diabo ou não, queira o diabo ou não. A graça vai te tomar. Ei, que para-ras, rebaite ou me para-calacé. A música não vai mais te curvar, a pornografia não vai te curvar, a imoralidade não vai te curvar. Receba força agora, filho, receba força agora, filha. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar para quem crê. Cadê os pentecostais? Cadê os pentecostais? Abre a boca para adorar, para adorar. Jesus vai começar a renovar a gente aqui agora. Até hoje você perdeu, até hoje você escorregou no mesmo pecado. Hoje Deus põe fim nesta história de fracasso que te impediu de avançar para o próximo nível. Aonde havia uma falha, Deus está derramando uma porção de graça sobre a tua vida agora. Ah, meu Deus do céu, tem gente que tem orado dizendo: Senhor, tira de mim, tira a vontade, tira o desejo. E Deus vai dizer para alguém aqui agora o que disse para Paulo:
está arrepiado nesse altar. Tem gente que entrou que nem Paulo no congresso da madame. Senhor, eu estou orando e eu quero que o Senhor tire o espinho. Orou uma vez e Deus não respondeu. Orou 2 vezes e Deus não respondeu. Orou a 3ª vez e hoje Deus resolveu falar. Você achou que o que Deus ia dizer é: fica tranquilo que eu vou tirar. Só que o que Deus está dizendo para alguém aqui hoje: não tiro. Não vai tirar, não tiro. Vou ter que continuar convivendo, vai. Vou ter que continuar lutando com esse espinho que me incomoda, vai. Vou ter que continuar guerreando com esse espinho que me atrapalha, vai. Não vou tirar, porque você precisa aprender que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não vou tirar o espinho, só que eu nunca te deixarei sozinho. Vai doer, vai incomodar, vai atrapalhar, vai te ferir, mas eu prometo, a minha graça te basta. Não vai querer para a Súria, não vai faltar graça, diz o Senhor. Tu vai continuar, tu não vai parar. O Senhor te enche de graça. Agora, 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 agora. Quem crê, quem crê, quem crê. Deira bacala mantura para a Súria. Uribicala mantura bicala séria. Obreiros, o Espírito de Deus está me dizendo que libera uma unção de renovo sobre o altar. Libera uma unção de renovo sobre a vida de cada um dos senhores nesta noite, porque há tantas coisas que a gente pede e Deus tira, e Deus está dizendo: eu não posso, porque eu preciso te mostrar que você é um vaso de barro, mas a minha glória sempre estará contigo. Receba graça, nobre pastor, receba graça, nobre evangelista, receba graça, nobre obreiro. A gente não vai se coar, porque a graça nos renova. Agora, agora, seja cheio, 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 cheio. Meu Deus, meu Deus. Tinha tanta coisa para falar, mas eu encerro aqui, porque a gente louva a atitude de Ananias, Misael e Azarias, porque eles foram comprometidos. Mas eu tenho certeza que a força do comprometimento sempre foi a graça de Deus que esteve sobre a vida deles. É gente que conhece Deus e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode livrar. Mas se o Senhor não quiser, a gente não abre mão dessa graça. A gente não abre mão da nossa postura. E aqui tem um mistério extraordinário. Eu falo ele e a gente ora, porque Deus vai batizar a gente com o Espírito Santo aqui essa noite. A estátua tem 6 côvados por 60. As músicas são tocadas por pelo menos 3 vezes, repetidas, repetidas, repetidas. A proposta aparece por 6 vezes.
E 6 é o número das entidades de idolatria dos babilônicos. Só que Nabucodonosor comete um erro. Ele manda aquecer a fornalha. Tem seis. Isso aqui tem tudo a ver com Apocalipse capítulo 13, a besta, a marca da besta, a ordem da adoração. Mas isso fica para outra hora, para uma escola bíblica de obreiros. Vamos ficar em Daniel capítulo 3, porque é 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Mas a fornalha, põe 7. Põe 7. Põe 7. Pode pôr 7, rei, não é 6 não, vai 7. Não vai ser 7 sim. Quando eles ouvem o número 7, eu imagino Ananias dizendo: é o número do nosso, não é o número do deles. Aquece mesmo, que a gente vai entrar, e é correndo. Ai que para calaçuri a bandura sé. Aquece. Quem crê, abre a boca. É dele, é. Número 7 é o número de Deus. Quem liga a fornalha vai colocar eles lá dentro, só que quem tenta colocar eles lá dentro não servia ao Deus que já estava lá dentro. Vai entrar? Não vai, tem que morrer. Porque na minha presença só entra os que são meus. Amarram os 3, colocam eles dentro da fornalha. Aí de repente o rei olha e se assusta. Porque quem entrou amarrado está solto. Quem entrou para morrer não está morto. Quem entrou para morrer está andando. Eu preciso ser profeta, eu tenho que ser bíblico, teológico, eu preciso ser. É compromisso do acadêmico de teologia. E a Bíblia não diz que eles andam, a Bíblia diz que eles... fogo só queima as correntes que os impediam de passear. Nabucodonosor achou que o império dele era poderoso, e Deus disse: fica tranquilo que ainda não é a hora de eu te destituir, de eu destruir o teu império. Essa hora ainda vai chegar, mas enquanto ela não chega, as tuas correntes não prenderão os meus filhos, elas vão queimar. E tu pensa que vai parar eles? Não vai. Eles vão passear no meio da guerra, passear no meio do fogo. Ai pela baracula séria. Eles não estão nem passeando sozinhos. Eu imagino Deus, eu preciso imaginar, eu sou pregador, meu amor. Lá em Rondônia, quando Deus te visitou, Deus falou que ia te dar um pregador. E pregador é isso, é apaixonado por imaginar. Eu imagino pastora Juliana e Deus pegando na mão deles. Vão morrer? Não vão, porque fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. E se estiverem lenhas unidas, esse fogo vai incendiar. E separa calacé, uria para sé. Levante as duas mãos aos céus, porque o fogo da fornalha não é maior do que o fogo do alto. Jesus começa a encher alguém aqui agora. Agora, não vou dividir a minha adoração.
exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. A fornalha não só não vai te matar, mas vai te dar o privilégio de cantar com Deus que é Deus de verdade, com o Rei que reina. Ainda bem que tu não parou, a glória te toma agora, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Achou que eles iam morrer, assim como o diabo achou que você ia morrer antes do congresso da Madame. Ai, que glória para a Súria. Pastor Marcos, o diabo fez de tudo para tentar parar alguém. O diabo fez de tudo para tentar paralisar alguém. O fogo foi aquecido, só o que o diabo não sabia é que mesmo no fogo Deus está no controle. Aquilo que era para matar, Deus estava dizendo: é eu que estou trabalhando, é eu que estou operando, é eu que estou realizando. Por quê? Porque se tem algo que o diabo havia se esquecido, é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Tirei do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam ao meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele me anjos para mim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tirei do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha força. Ele me livra do laço e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Eu moverei o céu. Ele envia anjos para Senhor, não vou dividir. Eu preciso orar. Dá vontade de continuar a Madame até domingo para ver o pastor Renan pregando no encerramento, não dá? Dá vontade de continuar, só que a Madame não acaba hoje. A Madame continua na tua casa amanhã, continua na tua casa na quinta, continua na tua casa na sexta. Alguém vai enfrentar fornalha sozinho? Só que Deus está dizendo: está sozinho não, estou passeando contigo na fornalha também. Aonde estão
são aqueles que querem ser batizados com o Espírito Santo? Meu Deus! Segura! Só quem quer, fica de pé no lugar onde você estiver. Para cada moça que está de pé, isso tem que ser rápido. Para cada moça que está de pé querendo ser batizada, eu quero uma moça batizada para abraçar ela e trazer ela correndo aqui na frente. Para cada moço eu quero um moço. Você só sai do teu lugar a hora que alguém te abraçar e te trazer aqui na frente. Pode vir. Aperta aqui na frente. Enquanto vocês estão vindo, você que já chegou, já começa a orar. Pode orar. Pode orar, filha, pode orar. Pode orar, isso aqui é uma dama. Eu tô apaixonado por isso aqui. Pastor Cláudio, vou contar um segredo para o senhor. Às vezes que eu ministrei aqui 2 dias, o segundo dia sempre foi pesado. Preocupação, Deus descia no primeiro, eu falo, Senhor, o que vai ser a segunda noite? Porque a gente sabe que não é a gente, mas ao mesmo tempo a gente se sente responsável também. Aí a gente ora, a gente chora. Hoje quando eu cheguei aqui, a alegria no meu coração era tão grande, que Deus havia dito para mim, hoje eu vou derramar a minha glória. Eu falei para o pastor Renan aqui agora, falei isso para ele. E hoje Deus vai surpreender a história da Uma Dame nesta noite. Deus vai batizar dezenas de jovens, moços e moças, que sairão daqui tomados pela glória de Deus. Enquanto vocês estão orando, eu preciso saber se tem alguém que quer entregar a vida a Jesus hoje, ou se reconciliar com o Senhor. Aonde você estiver, você precisa ser rápido. Eu vou lhe esperar apenas por 1 minuto. Na apresentação não tinha ninguém de fora, mas eu sei que tem gente escondido. Eu sei que tem gente que não declarou, mas precisa voltar hoje para Jesus. Precisa se reconciliar. A primeira pessoa já apareceu, a segunda já está vindo na nave da igreja. Vocês vão ter que me ajudar mais do que ontem. Vai ter que sinalizar para eu enxergar. Nas redes sociais, se tiver alguém aceitando a Jesus, diga, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Aonde está a terceira pessoa? Vocês que estão aqui, não para de orar não. Não para de orar. Cadê a terceira? Na nave da igreja. Sai do seu lugar, pede para alguém te acompanhar. Se tu, crente, está do lado de alguém, já estenda a mão para ele, para ela. A segunda pessoa nas redes sociais. A quarta pessoa, onde está? Vem, eu preciso que você venha com a mão levantada. A quarta pessoa acabou de chegar. Isso, alguém abraça. Quem está vindo aqui na nave da igreja, seja conduzido aqui no pré-púlpito, por favor. Traz aqui. Pode trazer. Cadê a quinta? Cadê a quinta? Tá onde? Os que estão entregando a vida a Jesus, pode vir pelo corredor lateral.
atrás da orquestra. É orquestra ou é banda? É os dois, Jesus. Aqui é tão bom que tem banda, tem orquestra, tem sinfônica. Você foi a primeira a chegar aqui, filha. Que presente de Deus é você para nós. Você é um presente de Deus para nós. Você é a segunda, filha. Sua filha. Vocês sabem o quanto Deus falou com vocês hoje, né? Não faltará graça, diz o Senhor. Navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Cadê a sexta pessoa? 30 segundos para você correr do teu lugar e vir para cá. Deus da minha vida. Pelas laterais, mas vem sinalizando. Que me compreendeu. A sexta acabou de chegar. Cadê a sétima? Sem nenhuma desce da galeria, filha. Demora não, a gente precisa orar. Espírito, que desce como fogo, meu Deus. Vem como já tem gente sendo batizada com o Espírito Santo, Marcos. Já tem 2 pessoas batizadas ali, Marcos. Cadê a 8ª pessoa para Jesus? Está cheio de gente, tem criança batizada ali. Cadê o drone da Madame para filmar? Que o Madame tem salvação de almas. Crianças batizadas com o Espírito Santo. Jovens, moços e moças, sendo cheios da glória de Deus. De novo. Preciso orar. Aonde está a 9ª pessoa para Jesus? 30 segundos. 30 segundos. Aonde está a 9ª pessoa? Nas redes sociais, de forma presencial. Levante a mão. Eu estou te esperando. 20 segundos. 20 segundos. 15 segundos. Eu te espero. Tem que ser correndo. Nem que você esteja aí atrás, você sinaliza com a tua mão para eu te achar. 10 segundos eu espero a 9ª e a 10ª pessoa. Me ajuda onde você está. A igreja vai me ajudando a identificar. Eu preciso saber aonde está. Ao Deus da minha vida. Tá vindo? Que me compreendeu. Ele me compreendeu. A 9ª pessoa está chegando aí. Sem nenhuma explicação. É 2. A 10ª também acabou de chegar. Espírito que desce como vem como em Pentecostes. Oh, vem.
à noite. Já são dezenas de pessoas batizadas. Pode continuar falando em língua se Jesus já te batizou. Eu quero falar com quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Se tiver mais alguém que quer aceitar a Jesus ou voltar, venha. A 11ª acabou de entregar a vida a Jesus. Se tiver aqui, venha. E os irmãos vão me ajudando quando chegarem. Mas os que querem ser batizados, o maior desejo de Deus, está entregando a vida? Será que é os que eu já contei lá atrás? Isso. Então eu contei 11, mas eu não tinha visto esta levita. A Bíblia diz: creres no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então são 12. 13, a gente não gosta desse número. Vai ter a 14ª e vai ser rápido. Alguém ajuda aqui os diáconos? Você que quer ser batizado com o Espírito Santo, escute isso. O maior desejo de Deus é que você saia daqui falando em línguas, filha. Que você saia daqui falando em línguas, filha. Só que você precisa entender que o Espírito Santo não fala em